Olá! A versão 10.5a02 do sistema Domínio chegou, e com ela as atualizações de fevereiro. Nesse vídeo nós vamos conferir importantes atualizações na escrita fiscal e também na contabilidade. Vamos começar falando aqui no fiscal de uma liberação já feita em arquivo de atualização de janeiro. Mas é importante nós reforçarmos por ser de extrema importância. Agora é possível gerar o arquivo do informativo do MIT, do módulo de inclusão de tributos, dentro do sistema Domínio. Essa opção está disponível no menu Relatórios, porém, para que ela esteja habilitada, nos parâmetros da empresa, a empresa que vai enviar o MIT deve estar marcada a opção aqui em Federal, Opções, para efetuar o cálculo de tributos federais conforme a DCTF Web. Com essa opção marcada e tendo os valores e informações para o PIS, COFINS e todos os outros impostos que geram no MIT, aqui no menu Relatórios Informativos Federais, a opção MIT ficará habilitada. Abrindo aqui a janela, você vai colocar a competência de envio da informação, colocar o arquivo, o caminho onde o arquivo vai ser gerado para depois importar essa informação lá no ECAC. E aqui ao lado você tem algumas opções, por exemplo, se você quer gerar para mais de uma empresa ao mesmo tempo o arquivo, a informação para matrizes e filiais, e também tem o botão Outros Dados, que é de extrema importância o preenchimento dele, para você dizer qual é a forma da tributação do lucro, a qualificação e o critério de reconhecimento de monetárias. Tem informações de situações especiais também aqui, caso você se enquadre, a empresa se enquadre em alguma dessa informação. Feito isso, depois que tiver todos os preenchimentos, é só exportar o arquivo e depois importá-lo lá dentro do portal do ECAC. Para a informação do MIT, nós possuímos vários treinamentos aqui na Central de Soluções, explicando como fazer o envio e também tirando dúvidas sobre este informativo. É só você acessar aqui mesmo na Central de Soluções ou até mesmo no YouTube, pesquisar por MIT que você vai encontrar diversos treinamentos. Além do MIT, foi liberado também em arquivos de atualização da versão de janeiro no sistema a DEFIS 2025. Lembrando que a DEFIS é obrigatória para todas as empresas do Simples Nacional, que inclui informações aí do ano calendário 2024 e situações especiais de 2025. A liberação é basicamente simples. Aqui no menu Relatórios, Informativos Federais, temos a opção DEFIS e aqui tem Portal DECAC, a opção 2025 está liberada. Acessando, você tem a mesma janela do ano anterior, que é bem simples, colocar o ano calendário que você vai enviar a informação. Se for situação normal, coloca 2024. Você pode gerar um relatório para analisar as informações que vão ser levadas à Receita Federal e depois vir aqui em Receita e gerar da forma que você necessita, em código de acesso ou por certificado digital. A DEFIS, ela tem que preencher também, você tem que fazer o preenchimento do botão Outros Dados aqui. Este botão é muito semelhante aos outros anos, tem as suas respectivas guias e informações para serem preenchidas. Depois do preenchimento do botão Outros Dados, você pode emitir aqui o relatório ou até mesmo fazer o envio no botão OK. Aproveitando também, uma outra novidade na DEFIS, uma novidade bem legal aí para quem quer enviar DEFIS de outra forma. Agora é possível fazer a geração via API Integra Contador. Antes de fazer os passos, é muito importante ressaltar que é necessário ter contratado a API Integra Contador junto à Serpro. Se você tem dúvidas sobre a contratação, ver como funciona, nós temos a Central de Soluções também com dicas sobre a contratação, e mostrando como fazer junto à Serpro. Se você fez a contratação e quer utilizar a informação, ela vai ficar habilitada aqui no menu Relatórios, nos informativos federais, DEFIS também, e aqui vamos ter Integra Contador. E a opção Enviar arquivos e consulta de arquivos vai estar disponível. Abrindo a janela, você vai informar o período que você vai entregar, o ano calendário, entrega do arquivo se você quer transmitir uma declaração ou até mesmo consultar uma antiga declaração já enviada. Aqui você tem a integração com o portal do cliente, que você pode enviar a declaração da DEFIS para o portal do cliente e o cliente receber essa informação lá na ponta depois. E aqui tem informações específicas de um contador responsável diferente do informado do cadastro da empresa. E se você quer salvar o arquivo em alguma pasta do seu computador, também pode salvar. Aqui você tem o botão Outros Dados também, que é muito semelhante ao botão Outros Dados da DEFIS normal, no portal DECAC. Vai abrir a janela e fazer o preenchimento aqui das mesmas guias, que até nós visualizamos anteriormente.
Inclusive aqui nesse caso você tem a opção para importar os outros dados lá do portal do ECAC. Então se você já fez algum tipo de informação, já enviou a informação, você pode estar importando o que já tem lá dentro do ECAC para essa janela. E você tem como emitir relatório também para salvar aqui na pastinha a informação se for necessário. E também pode consultar o envio. É só clicar aqui nesse botão e você vai ter os envios, né, já feitos. Ela é uma janela bem simples. Coloca o período, a situação e tipo da declaração e você clica aqui no botão listar. Assim será demonstrado então toda a informação da empresa, competência, o tipo de arquivo, a situação também. Se houve alguma mensagem de retorno, pode clicar nesse botão reticência para analisar. Então você tem mais uma opção para entrega da Defis agora através da API Integra Contador. E para o caso da Defis, nós também possuímos treinamentos e estamos fazendo treinamento ao vivo. Só pesquisar na Central de Soluções por treinamentos Defis, você vai encontrar treinamentos atualizados. Falando agora de um outro informativo, agora da DIRB, foram implementados novos benefícios conforme a IN 2241 aqui no sistema. Isso se inclui aos benefícios de massas alimentícias, carnes, peixes, açúcar, café, todas essas e outras foram implementadas. Para cada uma tem uma situação de como você calcula e como você envia a DIRB, certo? Para isso você pode analisar aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube tem o link específico, né, da DIRB, um link geral com todos esses benefícios e como você faz a entrega dele. Você pode acessar, verificar qual benefício que você tem que fazer a entrega da DIRB e ali tem todo o passo a passo para você fazer. Então, alguns benefícios foram implementados no sistema para você. Ainda aqui na escrita fiscal, vamos falar agora sobre a FDI-INF, referente à entrega do Fundo Rural. Aqui é uma atualização bem legal e bem importante também. O sistema, no caso, agora ele realiza o cálculo do imposto Fundo Rural considerando as alíquotas conforme a configuração do cadastro do cliente ou do fornecedor, para ficar conforme os valores de retorno da FDR-INF, ou seja, será calculado com as mesmas alíquotas do registro do retorno 9001 lá da FDR-INF. Então, para exemplificar e ficar mais claro, nós vamos até os parâmetros da empresa, onde possuímos agora uma opção nova, aqui em Personaliza, Informativos Federais, dentro do quadro Gera FDR-INF, a opção Efetuar o cálculo do Fundo Rural conforme a FDR-INF foi inclusa. No caso, com essa opção marcada, será considerado a configuração do cliente ou fornecedor para a alíquota do cálculo do Fundo Rural. Se você deixar desmarcado essa opção, o sistema vai calcular conforme as alíquotas configuradas no cadastro do acumulador do Imposto 28 Fundo Rural, conforme as alíquotas configuradas também ou do próprio cadastro do imposto, né, do Fundo Rural. Isso não vai impactar no envio da FDR-INF, as informações serão enviadas normalmente, a alíquota de retorno será calculada e os valores serão apresentados normalmente no ECAC. Isso aqui é para você analisar informações e ter o valor calculado conforme a alíquota de retorno. Vamos deixar marcada essa opção e aqui no exemplo eu tenho dois fornecedores cadastrados para mostrar. Eu tenho um fornecedor aqui com um tipo de inscrição outros. Com o tipo de inscrição outros, conforme a tabela de alíquota de retorno da REINF, ele não calcula a informação para o Fundo Rural, né, para o 255, que é referente ao Fundo Rural da FDR-INF. Eu tenho um outro fornecedor aqui, um fornecedor exemplo, que ele é voltado então para o Fundo Rural, ele é agrícola. Então ele está inscrito no programa aqui do PRR e também está inscrito no programa de aquisição de alimentos. Nesse caso, o sistema ele vai indicar, né, vai calcular conforme as alíquotas de retorno da FDR-INF, porque está marcado na opção dentro dos parâmetros. Eu tenho também configurado aqui o acumulador para compra, onde podemos observar que está o imposto aqui informado, o Fundo Rural 28, e dentro das definições aqui em alíquota está informadas as alíquotas. Observe que tem, né, cada um o seu INSS, as duas entidades e RAT, percentual da base de cálculo aqui em 80%. Eu tenho dois lançamentos efetuados também para esse caso, onde fica mais claro essa alteração. Eu venho aqui na minha nota fiscal de número 1, eu tenho um acumulador aqui de compra, o 22, com um fornecedor rural. Observe que o sistema não calculou aquele 80% do acumulador que acabamos de ver, né, da base de cálculo, ele calculou 100%, por quê? Está marcada a opção dentro dos parâmetros para calcular o Fundo Rural conforme a FDR-INF e ele trouxe as alíquotas
conforme a alíquota da tabela, né, de retorno da FDREINF. Ele não calculou conforme as alíquotas que estão dentro do acumulador. E no meu outro caso, no meu outro exemplo, eu tenho um outro fornecedor que ele não se enquadra no 25.5 da REINF. O que aconteceu? Ele calculou 80% e trouxe o cálculo conforme as alíquotas do FunRural normalmente. E com isso, né, com essas informações, com esses valores, ao realizar a apuração do período, vamos analisar aqui, ao visualizar os dados apurados, aqui no imposto 28, o FunRural, está aqui o valor de R$ 25,00 para outras entidades. Ele não calculou o RAT nem o INSS porque, conforme as alíquotas de retorno do RAT, né, a indicação desse fornecedor que nós incluímos, ele não calcula, não tem alíquota de retorno por INSS por RAT. Por isso que ele trouxe o valor somente para outras entidades aqui na apuração. E para aquela outra nota, que nós vimos que aquele fornecedor não está vinculado ao FunRural, calculou normalmente o FunRural conforme as alíquotas do cadastro do acumulador. Então o sistema ele vai fazer essa validação quando você está com essa opção marcada dentro dos parâmetros. E depois, quando você enviar a REINF, né, você pode fazer a comparação, né, as informações que estão lá no ECAC, também no 9001, dentro do sistema, você pode fazer as comparações e não haverá aquela diferença mais, né, entre a apuração e o que está no ECAC. Então você pode calcular agora conforme o FunRural, conforme a FDREINF. Agora vamos até a contabilidade, onde tivemos também importantes atualizações. Vamos começar falando sobre o SPED ECF. Agora o sistema está atualizado com o layout 11. Mas o que mudou neste layout? Vamos lá, vamos acessar aqui o menu Relatórios, Informativos, SPED ECF. E vamos até o botão Outros Dados. Bom, as principais alterações foram a exclusão de 7 registros, que são o registro X291, X300, X305, X310, X320, X325, X330 também. Todos esses foram excluídos do manual e também do sistema. Mas, porém, né, se você for enviar alguma situação especial, você pode ainda fazer. Aqui dentro do campo, indicador de situação especial, quando você marca a opção, observe que o sistema emite uma informação para situações especiais no calendário 2024, é utilizado o layout 10 ainda do SPED ECF, porque você consegue enviar esses registros excluídos ainda em situação especial. Com isso, marcando essa opção, aqui no evento do evento 1 até o evento 6, você vai marcar a opção e assim, né, todos esses registros retornam às suas opções aqui dentro, né, dessas guias e você pode fazer os envios. A partir da opção 7, 8 e 9, somente será possível no layout 11. Inclusive, se você selecionar alguma dessa opção, ele dá uma mensagem que situações especiais, situações normais e outros eventos do ano calendário 2024, somente é utilizado o layout 11. Além dessas opções, né, dessas informações de exclusão de registros e situações especiais, foram inclusos mais 2 indicadores aqui de início de período, um indicador 5 e o indicador 6 também. Além dessas duas opções, teve uma alteração um pouco maior aqui quando você tem o lucro real e quando possui informações econômicas com X450. Lembrando que para emitir aqui o X450, né, para ele habilitar, tem que estar marcado aqui nas informações econômicas pagamentos, remessas, beneficiados do Brasil e do exterior. O que houve de alteração? Agora possui um outro registro dentro do 450, que é o 451. Você vai incluir a informação, vai colocar aqui um país e aqui ao lado é onde você vai clicar no botão e preencher os dados, né, dos valores de pagamentos e remessas relativos aos serviços aqui do 451. Antes, né, todas essas informações, esses valores você incluía aqui nessa janela, mas agora existe esse novo registro que você inclui neste botão aqui ao lado no 450. Essas foram as principais alterações para a questão do layout 11 aí da SPED ECF. E para finalizar, além disso, né, dentro da contabilidade,
foi criada uma opção para eliminar as transações entre a empresa controladora e as controladas, lá dentro do balancete do balanço do bloco K. O que houve então aqui de alteração e de inclusão? É importante que, primeiro, a sua empresa esteja configurada, né, aqui no informativo SPED contábil, para que seja uma empresa controladora obrigada a informar as demonstrações contábeis do bloco K. Essa aqui é uma empresa controladora. Assim, dentro do menu Arquivos, você vai ter as configurações de empresas conglomeradas, certo? Você vai ter a sua empresa controladora e todas as outras controladas aqui dentro cadastradas. Depois dessa informação, aqui no menu Arquivos, Contas Contábeis, é onde houve as alterações. Dentro de uma conta contábil, agora você pode vir aqui no menu, na guia Empresas Consolidadas, e importar todas as empresas cadastradas naquela janela que nós acabamos de ver. Assim vão ficar todas as empresas aqui controladas e controladoras. Feita essa informação, você grava e assim também houve uma alteração nos lançamentos. Aqui eu tenho já um lançamento efetuado, né, com empréstimo a receber de controlada, por exemplo, e aqui fica habilitada essa guia de conglomerado. É onde você vai indicar a informação, o sistema já vai indicar automaticamente aqui o debitar por empréstimo, e ele traz a empresa conglomerada aqui em branco. Então você pode vir aqui nesse campo e fazer o preenchimento de qual empresa, né, controlada houve esses valores, esse empréstimo aqui, por exemplo, né? Então você pode estar informando aqui dentro do lançamento. Além disso, aqui no menu dos relatórios, nós vamos ver aqui, por exemplo, do balanço. Eu tenho aqui já os valores informados. Tem essa opção para eliminar as transações entre controlador e controlada. Marcando essa opção, aquele valor do lançamento ele não vai ser levado ao balanço. Observe. O sistema emitiu sem dados para emitir, porque eu só tenho uma nota, né, informada aqui como exemplo, que existe essa situação de transações entre controlada e controladora. Então, o sistema não gerou os valores deles. Se eu desmarcar essa opção e clicar em OK, os valores serão emitidos normalmente nos relatórios. Então, pessoal, essas foram as principais alterações, muitas alterações, né, muito importantes também. Cada alteração dessa, cada situação, você pode analisar na descrição do vídeo aqui mesmo no YouTube e verificar os links de cada uma delas. Você tem dicas, vídeos explicativos específicos também de como fazer cada configuração e ver se você tiver dúvidas, né? Além disso, nós temos também uma dica específica com todas as outras alterações estaduais, além dessas federais, né? Então você pode analisar também se teve alguma alteração para o seu estado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade e até a próxima!